Opa, senta que aí vem cinema, história e cinema juntos, né? Esse vídeo aqui, a ideia para esse vídeo foi a partir de uma dica preciosíssima, uma dica de ouro aí que nos foi dada pela Carol Pereira, né? A respeito aí do filme Da Five Blood, Destacamento Blood, Spike Lee concorrendo ao Oscar aí esse ano, enfim, que aborda, né? Que tem como tema de fundo, assim como pano de fundo, a guerra do Vietnã. Tem alguns elementos que a gente já sabe que sempre pode esperar aí dos filmes do Spike Lee, enfim, questão racial em primeiro plano, né, a respeito da guerra do Vietnã. Claro que aí entra mais um monte de coisa também, questões psicológicas dos ex-soldados, enfim, a questão toda, né, envolvendo o racismo, né, que sempre foi uma mancha, né, uma cicatriz e um problema latente, uma questão latente aí na história dos Estados Unidos. Mas a gente pode aproveitar para tratar, e vamos aproveitar aqui agora para tratar de outros filmes a respeito da Guerra do Vietnã, né, um tema assim muito presente no cinema norte-americano, de outros países também, mas a gente vai fazer aqui agora um top 5 da cinematografia envolvendo a Guerra do Vietnã. Tem muito filme sobre esse assunto e a gente vai ver aí. Eu selecionei aqueles que, na minha humilde opinião, são os imperdíveis, né? Os 5 melhores filmes para ver sobre esse assunto, né? Sobre a Guerra do Vietnã. Então já sabe o que fazer, gruda na tela e bora lá! Buenas, bora lá então, vamos por partes, né? Vamos só dar uma clareada no assunto. Guerra do Vietnã é um conflito que se arrastou aí por praticamente 2 décadas, né? No continente asiático, na região da Antina e Indochina, região de colonização francesa, que obtém, né, a sua independência, apesar de já contar com movimentos independentistas antes, né, da Segunda Guerra Mundial. Esses movimentos vão ganhar força mesmo, como boa parte da descolonização, não só da Indochina, mas das antigas colônias africanas e asiáticas, vão ganhar um impulso após a Segunda Guerra Mundial. Dentro do contexto em que as potências dominantes, em que as metrópoles europeias estão enfraquecidas aí pelo conflito, pela Segunda Guerra Mundial, que vários movimentos de independência no sul e sudeste asiático, no continente africano, vão começar a tomar corpo, vão começar a se levantar, a encontrar adeptos, a encontrar seguidores e pegar em armas e ir para a luta. A região da Indochina francesa, até vamos botar um mapa aí para a gente poder analisar, é a região, então, que vai acabar originando, né, vai acabar dando surgimento, após o processo de independência, a vários países, né? O próprio Vietnã, Laos e Camboja ali em especial vão se originar, né, daquela independência, né? Vietnã, a princípio do norte e do sul, Vietnã do norte com inspiração comunista, identificação, convicção comunista e querendo também pegar, transformar, né, trazer o Vietnã do sul para o lado comunista. A gente tem que lembrar, se eu estou falando em Segunda Guerra, período pós, imediatamente ali após a Segunda Guerra, né? A gente está falando, obviamente, em Guerra Fria. Então, aquela luta, né? Aquele embate econômico, político, social, cultural, esportivo, enfim, entre as duas superpotências, né, Estados Unidos e União Soviética, é a ordem do dia, né, o que está latente. Então, aonde tem conflito envolvendo a União Soviética, os Estados Unidos certamente vai entrar no lado oposto e vice-versa. E a gente está falando também do período, então, da doutrina Truman também, que vai prever isso aí, né, qualquer ação que for em qualquer país do mundo contra o crescimento do comunismo ou contra a influência soviética, os Estados Unidos estão lá bancando com dinheiro, treinamento, munição, arma, soldado, enfim. Então é nesse contexto, né, que a gente está falando, né, em termos de Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã vai envolver vários países, né, então aliados ali junto com o Vietnã do Norte, além obviamente da União Soviética, China e Coreia do Norte, especialmente, né? Aliados então ao Vietnã do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul também, né? A mesma divisão das Coreias, né? Se refletiu então no Vietnã. Buenas, a participação norte-americana vai ser um verdadeiro fiasco, né? Vai ser o fiasco assim que vai marcar a história norte-americana até hoje.
Os Estados Unidos vão chegar a ter ao mesmo tempo mais de 500 mil soldados na região, mas vão chegar a mandar quase 3 milhões de soldados, né, ao longo dos anos em que os Estados Unidos estiveram lá. E é aquela história, né? Eu perco a piada, mas não perco um amigo. Opa, quer dizer, eu perco a guerra, mas não perco a oportunidade de fazer um dinheiro, de fazer um filme, né? Enfim. Por causa desses anos todos aí de participação norte-americana no conflito estadunidense, né? Por causa desse número de mortes, 60 mil mortos, apesar que do outro lado, né, do lado dos vietnamitas, né, juntando norte e sul, foram mais de 2 milhões de mortos, né? Estados Unidos 60 mil, entre 500 mil presentes ao mesmo tempo. Mas foi um grande fracasso, é até hoje a grande pedra no sapato, né, da história dos Estados Unidos, a derrota no Vietnã. Paralelamente a isso, então, já no fim da década de 70, né, vão começar a ser rodados os primeiros filmes, né, em Hollywood sobre o assunto. Além dos 60 mil mortos, estima-se que mais de 100 bilhões, né, em torno de 123 bilhões de dólares tenham sido gastos, né, pelos Estados Unidos no conflito, que vai acabar em 76 com a unificação do Vietnã, com a aglutinação do Vietnã do Sul pelo do Norte, portanto, né, Vietnã tornando-se um só país e comunista. Mas buenas, sem mais delongas, né? Vamos lá ao assunto do vídeo. 5 melhores filmes sobre o assunto, 5 melhores filmes aí, nesta humilde opinião deste que vos fala, a respeito da Guerra do Vietnã. Bora lá, quinto lugar. O Sobrevivente, filme de Herzog, Werner Herzog, 2006. Filme que trabalha, né, que aborda assim, bem forte a questão psicológica, né, dos soldados. Um piloto militar, um piloto, né, de guerra norte-americana é tomado como refém e aí tem-se que bolar um plano aí para chegar até ele, para salvar, porém, além de todas as dificuldades naturais desse plano em meio à guerra, as dificuldades, né, psicológicas. Quarto lugar, Pecados de Guerra, velho, um filme muito forte, mas que envolve uma situação aí real, também abordando aí questão psicológica, né, nos conflitos. A gente já viu isso acontecer, né, várias vezes em outras guerras em que os estadunidenses estiveram envolvidos, né. Pecados de Guerra, filme do Brian De Palma de 1989, vai abordar a questão crimes de guerra, né, na verdade, um grupinho ali no meio do conflito resolve, para se divertir, capturar aí uma nativa, né, uma local, submeter ela a todo tipo de abusos, estupro coletivo e tal, e depois matar. E no meio desse conflito ali, como não poderia deixar de ser, tem um lado bom, tem um lado ruim e tal, a disputa ali entre os personagens ali do Sean Penn e do Michael J. Fox e tal, envolvendo ali o do Sean Penn, um porco tarado, enfim, psicopata dos infernos, e do Michael J. Fox com aquela consciência, né, procurando repetir os dois lados. E a gente viu, né, isso aí acontecer em Abu Ghraib mais recentemente, né, esses abusos assim cometidos por soldados durante conflitos, né. Então, quarto filme é uma indicação bem preciosa, né? Na verdade, muitos filmes, né, eu procurei selecionar aqueles 5 assim que lidam melhor com essa questão. Destacamento Blood aí, da Five Blood, trata bem dessa questão também. Ali o personagem central é um cara atormentado, ele não consegue dormir, ele é um cara que até hoje, quando eles voltam ao Vietnã, ele revive um monte de coisas, enfim, né? Então é um tema bem forte, bem caro à indústria cinematográfica, né? Em relação a filmes de guerra, né? O tratamento, o que acontece com a cabeça. Tá? Terceiro lugar, Good Morning Vietnam! Filme Bom Dia Vietnã, 1987, colocou lá, deu uma grande visibilidade ao Robin Williams e tal, que é um locutor de rádio que vai lá para dar uma entretida, né? Dar uma animada aí no moral dos soldados norte-americanos que estão no conflito, e ele toda hora fala, né? O jargão, né, a entrada dele assim na programação era essa, nesse Good Morning Vietnam, dito, né, por ele assim inconfundível, né,
que vai abordar então também essa tentativa de amenizar um pouco esse lado psicológico, mas vai mostrar como ao mesmo tempo as notícias são escondidas, né? Como os soldados combatem achando muitas vezes uma coisa e a situação real é bem outra. A gente consegue ali ver casos, não digo de censura, né? Mas de notícias que ele não pode transmitir, que ele não pode dar. Então também, né, uma coisa mais leve, mas que aborda um tema bem forte também, né? Um filme, né, no caso mais leve, uma temática mais leve, mas que aborda assunto bem forte, bem sério. Segundo lugar, vamos deixar rodando aí na tela aí o da Five. Filme que não podia faltar, do Oliver Stone, de 1986, Platoon, né? Platoon vai contar um pouco aí da história, né? Não é um filme biográfico, né? Mas é dirigido por alguém que esteve no conflito, que foi ferido no conflito, recebeu homenagem, medalha e tal. Acabou sendo estrelado, né? Tendo como seu protagonista Charlie Sheen, ainda jovem, né? Enfim, e vivendo, né? Um rapaz branco, enfim, que foi voluntariamente, né, para a guerra, né, com um ideal de guerra e que vai aprender em pouco tempo que aquele ideal não vale nada, né, que ele é só mais um número lá e tal, que os interesses são outros, que não tem nada de heróico naquele conflito. E é claro que não poderia faltar nessa lista, e não tem como não colocar em primeiro lugar nessa lista, Apocalipse Now, clássico dos clássicos de Guerra do Vietnã, clássico dos clássicos absolutos de filmes de guerra. Filme de Coppola, Francis Ford Coppola, de 1979. Impecável em termos de filme, em termos de roteiro, em termos de trilha sonora, Rolling Stones, Marlon Brando no papel, e papel central, né, do cara que tem que ser buscado, né, na missão de que conta o filme, enfim. Vai abordar quase todos os aspectos que eu falei aqui, psicológicos, enfim, a relação com os nativos, com os vietnamitas, território, descrição, geografia, fotografia do filme, conflitos, enfim, diversos, né? É um filme que fica difícil de escrever, é uma obra, assim, de arte em todos os sentidos que a gente consegue imaginar, né? Um filme, assim, imperdível, obrigatório de assistir, de repente até nem começa por ele, ver um dos outros aí que eu falei nessa lista, mas não deixa de assistir ele se é que tu não viu ainda, né? Apocalipse Now, nem sei se tem aí nas plataformas, enfim, já vi algumas vezes, né? VHS e tal, DVD, coisa assim, mas não dá pra perder esse aí. Certo? 5 filmes, hein? Falei pra vocês os 5 melhores. Se tu vai fazer uma busca, se tu vai pesquisar, coisa assim, tu vai encontrar muito mais filmes. 5 melhores na minha opinião, né? Cada gosto é subjetivo. Procurei trazer aqui pra vocês 5 filmes que abordam os vários aspectos diferentes do conflito, da Guerra do Vietnã e de quem participou do conflito. Da Five Blood, então, do Sacramento Blood, Spike Lee, concorrente do Oscar, aí vale a pena assistir. Também vai abordar aí bastante dramas, aspecto psicológico e aspecto racial, obviamente, né? Ele já começa no início do filme ali dando uma estatística, né, que os Estados Unidos tinham 11%, né, da população, de sua população negra na época do conflito, porém dos soldados que foram enviados para lá, 30% eram negros, né? A distribuição, o envio de soldados para aquele campo de morte não foi parelho, né, de acordo com a melanina, né? Mas enfim, né, assiste esse aí também, tá nas bocas, tá nas paradas, enfim, e já sabe o que fazer, curtiu isso aqui, né? Tem amigo que gosta de cinema, gosta de guerra, Vietnã, estudar, aprender vendo filme, coisa assim, manda, compartilha aí essa lista para eles, compartilha esse vídeo com eles e agora sim, pode sair do vídeo e procurar na plataforma esses filmes aí, não perde. Tem mais algum que tu gostou, que eu não falei aí, coisa assim, sobre esse assunto, né? Bota aí nos comentários, enfim, e até o próximo.